E aí galera, bom dia, eu sou Caliel Viana, sou da turma de Administração 1. Juntamente com meus colegas Raimundo, Naeli, Adriane, Vinícius, Rodrigo, Viviane, Iana, Lídia e Márcia, iremos falar um pouco sobre o reino de Gana e Mali. Bem, a nossa proposta é criar a apresentação através de personagens virtuais. Tamo junto, é nóis, boa aula! Oi, eu sou a Lídia e hoje eu vou falar um pouco sobre o Império Mali. O Império do Mali foi um império pré-colonial africano da época da Idade Média, existente entre 1235 e 1670, na região de Mandém. Esse império foi um dos mais poderosos da história da humanidade, sendo uma das maiores potências da Idade Média, além de um dos mais ricos em ouro e pedras preciosas. O império é considerado o mais rico de toda a história africana. Ele foi fundado por Sundiata Keita e foi o mais poderoso do Saara Ocidental durante muitos anos, expandindo a língua mandinga, as leis e costumes do povo. O império começou como um pequeno reino mandinga na parte superior do rio Niger, centrado em torno da cidade de Niani. Durante os séculos XI e XII, começou a se desenvolver como um império após o declínio do Império de Gana ao norte. A história inicial do Império do Mali não é clara, pois existem relatos conflitantes e imprecisos, tanto de cronistas árabes quanto de tradicionalistas orais. Sundiata Keita é o primeiro governante para o qual há informações escritas precisas. Ele foi um príncipe guerreiro da dinastia Quieta, que foi chamado para libertar o povo do Mali do domínio do rei Soumaoro Kante na Batalha de Quirina. A conquista do Sosso, em 1235, deu ao Império do Mali acesso às rotas comerciais transsaarianas. Bom dia, o meu nome é Moraes e eu sou aluno de ADM1 e eu vou comentar um pouco sobre a economia, a sociedade e a cultura do Mali. E o primeiro tópico que eu irei abordar será em relação à economia do Mali. Agora eu vou falar sobre os tópicos relacionados à economia deles. Tópico 1. Eles não possuíam moedas. Ao invés disso, eles utilizavam ouro em pó nas relações comerciais, além também de sal, cobre e búzios. Tópico 2. Eles praticavam comércio com outros povos africanos, e em decorrência disso, o rio Niger foi uma importante rota comercial nesse período. Tópico 3. O Império Mali possuía muitas minas de ouro, e a exploração dessas minas favoreceram bastante a economia do império. Tópico 4. As cidades malis mais prósperas foram Oualata, Tombouctou, Djenné e Niani. Agora, saindo da economia, a gente vai falar sobre alguns aspectos da sociedade. As famílias eram grandes e a base da sociedade malinesa. A sociedade também era dividida em camadas sociais, e eram elas os nobres, e faziam parte desse grupo o imperador e sua família, os homens livres, que faziam parte os comerciantes, artesãos e pequenos agricultores, e haviam também os prisioneiros de guerra. Cultura. A cidade de Tombuctu foi um importante centro cultural do Império Mali. Além do estudo e expansão do islamismo, essa cidade foi também um próspero centro comercial. Para finalizar minha fala, eu trouxe uma curiosidade a respeito desse assunto. É que muitos africanos que foram trazidos para o Brasil no período colonial para serem escravizados vieram da região do Mali. Portanto, vários aspectos culturais do Brasil receberam influência desse povo e foram incorporados à cultura brasileira. Agradeço pela atenção de todos. Oi, meu nome é Naeli e sou aluna de ADM1. E eu vou falar um pouco sobre a política, o governo e a religião do Mali. O regime de governo era monárquico, exercido pelos mansas, espécie de imperador. Eles eram assessorados por um conselho de anciões, que era composto por militares, chefes religiosos e civis. Esse conselho era consultado pelo imperador nas decisões importantes. Houve duas capitais no Império Mali. A primeira foi Niani e a segunda Kangaba. O principal imperador do Império Mali foi Mansa Musa, dinastia Keita, que governou entre 1312 e 1337. Foi durante esse período que o Império do Mali atingiu seu maior momento de desenvolvimento. Conhecido como Rei dos Reis, esse Mansa fez também a reorganização das províncias do Império. As conquistas territoriais ocorreram com a atuação de um exército forte e bem preparado. O Império era dividido em estados e províncias. Em nível local, havia as vilas e cidades. As províncias conquistadas pagavam impostos para o poder central do império. Não havia uma religião oficial do império. Seguiam religiões tradicionais africanas baseadas principalmente no culto dos mortos.
porém receberam influência do islamismo, que teve grande disseminação no império. O islamismo passou a ser a religião seguida por muitos imperadores. A maior parte da população era animista, ou seja, acreditava que os elementos da natureza possuíam alma ou uma espécie de poder espiritual. Eram tolerantes com relação às crenças e religiões dos povos conquistados. Durante o reinado de Mansa Musa, foi ampla a islamização da região imperial. Bom dia, meu nome é Rodrigo, do curso de ADM1. Eu fiquei com a parte das origens do Império Gana e irei falar um pouco sobre as origens. O Império foi provavelmente fundado durante a década de 300 depois de Cristo, aonde seus primeiros governantes constituíram a dinastia dos Magas. Porém, em 770 depois de Cristo, os Magas foram derrubados pelos Soniques e o Império expandiu-se grandemente sobre o domínio de Caia Magan Caesar, que assumiu o reino a partir do ano de 790 depois de Cristo. Nessa altura, o Império Gana começou a adquirir uma reputação de ser uma terra de ouro. Atingiu o máximo de sua glória durante os anos 900 depois de Cristo, aonde conquistaram outras tribos para formar um império poderoso. Olá, eu sou Iana Costa, de ADM1, Império de Gana. Cumbi Salé. A capital do império deve ter sido Cumbi Salé, na borda do deserto do Saara. De acordo com a descrição da cidade deixada por Al-Bakr, em 1067, a capital era, na verdade, 2 cidades a 6 milhas de distância, mas entre essas 2 cidades há habitações, de modo que se poderia dizer que elas se fundiram em uma única cidade. Seção El-Gaba. El-Gaba significa floresta em árabe. De acordo com Al-Bakr, a maior parte da cidade foi chamada de Gaba. Havia a residência do rei e a mesma era protegida por muros de pedra. Tinha também o palácio do rei, que era a maior estrutura da cidade. Seção dos muçulmanos. Essa outra seção da cidade, que não era registrada, era quase toda habitada por árabes e muçulmanos berberes. Junto com 12 mesquitas, possuía um grande grupo de estudiosos, escribas e juristas islâmicos. Grande parte dos muçulmanos era comerciante, ou seja, essa parte da cidade era sua área de negócio principal. Obrigado pela atenção. Olá, bom dia. Me chamo Adriane e vou falar agora um pouco sobre a economia do Império de Gana. A economia do Império de Gana. A economia do Império de Gana era baseada na agricultura e na pesca, devido à fertilidade das proximidades dos rios Níger e Senegal. A economia comercial de Gana atingiu seu auge no século VIII, ao interligar as regiões do norte da África, Egito e também do Sudão. Os principais produtos comercializados eram os saios, tecidos, cavalos e as tâmaras, os escravos e o ouro. E esses 2 últimos produtos eram de fundamental importância para a expansão econômica do Império de Gana e importante também para o aumento da força de trabalho disponível. Entre os mais importantes centros urbanos comerciais desse período era a cidade de Bambuque. O ouro era escoado principalmente para a região do Mar Mediterrâneo, onde os árabes utilizavam na cunhagem de moedas. Para controlar as regiões de exploração aurífera, o rei era responsável direto pelo controle produtivo. Para proteger a região aurífera, o uso de lendas sobre criaturas fantásticas era utilizado para afastar a cobiça de outros povos. O sal também tinha grande valor mediante sua importância para a conservação de alimentos e a retenção de líquido para os povos que vagueavam no deserto. O reino de Gana começou a sentir os primeiros sinais de sua crise com o esgotamento das minas de ouro que sustentavam a sua economia. Além disso, após o século VIII, a expansão islâmica ameaçou a estrutura centralizada do governo. Os chamados almorávidas teriam empreendido os conflitos que, em nome de Alá, desestruturaram o reino de Gana. A partir de então, os reinos de Mali, Sos e Songhai disputaram a região. Bom dia, sou a Viviane e hoje vou falar sobre o declínio do Império de Gana. O declínio do Império de Gana ainda não é totalmente conhecido.
A versão mais popular é da invasão almorávida, povos berberes muçulmanos vindo do atual Marrocos, em 1076. Atualmente, ainda acredita-se que os almorávidas têm um papel predominante na decadência de Gana. Mas hoje também é reconhecido o fato da desagregação deste grande império em vários outros reinos menores e as disputas internas como fatores determinantes em sua extinção. Muito obrigada pela atenção.